Boa tarde a todas e todos, sejam bem-vindos a mais um encontro do terceiro colóquio Hannah Arendt, Diálogos Intempestivos, realizado pelo mestrado acadêmico em Filosofia da Universidade Estadual Vale do Acaraú e pelo GPED UVA CNPq, que é o nosso grupo de pesquisa. Hoje nós estaremos com o professor Paulo Eduardo Bodziak Júnior, uma pessoa querida do nosso GT e do nosso grupo de pesquisa Arendt, a qual nós já de antemão agradecemos o aceite, né? O Paulo é um parceiro de sempre, e hoje o Paulo vai falar um pouco para nós sobre notas arendtianas para uma fenomenologia do áudio. O Paulo, ele possui graduação, bacharelado com licenciatura plena em Filosofia pela Universidade Federal do Paraná, mestrado e doutorado em Filosofia pela Universidade Estadual de Campinas, participa do grupo de Filosofia Política, né, do CNPq Unicamp, e do GT de Filosofia Política Contemporânea da Ampof. Especialista na obra de Hannah Arendt, desenvolve pesquisas na área de filosofia contemporânea, ética e política e epistemologia das ciências humanas, em suas abordagens fenomenológicas. Paulo, muitíssimo obrigado por partilhar suas pesquisas conosco, você é um cara do coração, seja bem-vindo, a palavra é sua, meu querido. Tudo bem, pessoal? Tudo bem? Ricardo, gente, é um prazer imenso. Eu agradeço as palavras gentis do Ricardo. Eu gosto disso muito do Ricardo, né? Porque o coração dele é muito grande, né? Então cabe bastante gente. Então, além de estar no coração do Ricardo, a gente sempre tem muita companhia, né? Então é um lugar ótimo para se estar. Né? Então, bom, eu na realidade gostaria até de meio que passar logo assim a conferência, porque preparando o texto aqui, como vocês podem perceber até pelo título, é um texto um pouco incipiente ainda, né? Eu não tenho um recorte muito preciso e eu apenas tentei fazer algumas indicações. O texto acabou ficando com algumas reconstruções um pouco longas, porque por se tratar de um texto ainda em andamento, eu acabo aproveitando o texto para fazer algumas experiências de pensamento e organizar algumas indicações ali que vão aparecendo ao longo da leitura, né? Então, eu peço desculpas se em algum momento as minhas reconstruções ficarem um pouco chatas, demoradas, eu vou tentar saltar isso para não tomar demais tempo de vocês, a gente poder partir logo para o debate, né? Até porque é importante poder aproveitar o pessoal qualificado que está aqui, porque isso ajuda a gente a exercitar algumas intuições que a gente está tendo, pescar algumas referências, ideias que eventualmente vocês possam trazer. Eu agradeceria muito se vocês pudessem ajudar nesse sentido. Tá? O texto originalmente, como o Ricardo até passou o título aqui, aparece como notas para uma fenomenologia do ódio, mas aqui na versão final eu acabei indicando, na realidade, uma circunscrição um pouco maior em origens do totalitarismo, tá? Uma forma de, enfim, não ficar vaga demais, vamos dizer assim, algumas reconstruções, por assim dizer, né? Então, tá, então se eu puder, Ricardo, eu queria passar logo, então, aqui ao texto, só ajeitar aqui minha área de trabalho um pouquinho para poder olhar para vocês enquanto eu mexo no texto. E perguntar, a Mari perguntou vez passada, mas eu acabei esquecendo, qual é o tempo que a gente dispõe aqui mesmo? Você dispõe de entre 40 e 50 minutos. Tá, então a gente vai até ali umas 4, tá? Umas 4 horas. Perfeito. Então, ok. Então, eu passo aqui, então, para a leitura. Em alguns momentos eu vou saltar o texto para não ficar, enfim, né, chato demais. Então, assim, no que diz respeito ao lugar central, né, do antissemitismo na ascensão do nazismo, e anteriormente na própria política europeia dos séculos XIX e XX, Arendt, em Origens do Totalitarismo, propôs evidenciar não apenas quais foram os elementos históricos que arrastaram os judeus para essa tragédia. Talvez a questão mais importante que a autora traga na primeira parte de sua obra sobre a experiência totalitária não seja a respeito de quais elementos agiram sobre os judeus, mas porque eles teriam se ajustado, mais que outros grupos, a estes elementos. Esta é a base para que Arendt descarte a hipótese do bode expiatório para explicar a perseguição aos judeus. Essa teoria pressuporia a total inocência e vitimização desse grupo. Era necessário entender como os judeus corroboraram discursos e posteriormente foram usados para levá-los à câmara de gás.
Como veremos, a resposta para essa questão remete ao fenômeno do ódio como arma política, datado do final do século XIX, como ocorreu no caso Dreyfus. A fim de indicar elementos que apontam para a realização de uma fenomenologia do ódio em origens do totalitarismo, deveríamos recuperar alguns passos fundamentais da autora em seu percurso de rastreamento da gênese do antissemitismo moderno e sua relação com o surgimento do ódio enquanto arma política. Para isso, deve-se manter clara a distinção entre ambos os conceitos. Então, por um lado, né, antissemitismo, por outro, ódio, pois estes possuem gêneses distintas, embora relacionadas. Como afirma a autora, na coletânea Escritos Judaicos, né, o antissemitismo não vem do ódio aos judeus, mas ao contrário. O ódio aos judeus é uma forma antiga de antissemitismo, o antissemitismo de um ódio religioso. Esta separação também ajuda a dispersar a hipótese do eterno antissemitismo, como se os judeus, de tempos em tempos, fossem naturalmente hostilizados. Em seu percurso, Arendt pega a cristalização do ódio como arma política a partir de duas etapas. Primeiro, a gênese do ressentimento como experiência afetiva produzida pelos processos de assimilação e emancipação dos judeus na Europa. E segundo, a mobilização política da alta sociedade em aliança com a ralé, os excluídos dessa mesma sociedade, em torno deste ressentimento. Por fim, dentro do que propomos aqui, veremos que a gestação política do ódio a partir do ressentimento está ligada à ausência de compreensão. Então, o que eu pretendo constituir nesse percurso, que são basicamente três coisas. Primeiro, mostrar como que ocorre a gênese desse ressentimento a partir dessas dinâmicas de relação dos judeus com o Estado e com a sociedade, e aqui, basicamente, nós temos uma reconstrução dos passos do primeiro livro, né, do Origem do Totalitarismo. No segundo momento, uma análise um pouco mais detida do caso Dreyfus, para mostrar como a alta sociedade e, enfim, a massa de excluídos, né, a ralé da sociedade francesa, principalmente, se aliaram naquilo que se tornou um caso clássico de perseguição judicial e política, que foi o caso Dreyfus, e como esse caso mostra para a gente justamente a realização pela primeira vez do ódio como arma política, ou seja, o ódio utilizado como meio a fim de se obter a realização de uma agenda de disputa de poder e uma agenda de construção de privilégios sociais. E, por fim, eu tento mostrar que essa aliança e essa construção do ódio como arma política só é possível graças a uma experiência de ausência de compreensão própria da modernidade, que já alcançava níveis ali, vamos dizer assim, de exaustão, já no período, vamos dizer assim, pré-totalitário, no fim do 19 e começo do 20. Né? Então, vou passar aqui a continuidade do texto. Mas, basicamente, essa é a estrutura. Tá? Então, em Origens do Totalitarismo, Arendt expõe o papel do antissemitismo para que o movimento nazista pudesse regimentar novos apoiadores, agir violentamente e implementar a pretensão totalitária de domínio global. Mais tarde, o movimento nazista devoraria a todos, judeus e não judeus. Isso mostra, portanto, né, que os judeus não eram propriamente o alvo central do nazismo, mas foram um recurso utilizado pelo nazismo em sua fase inicial. Quando analisa o ódio aos judeus, a autora se foca no antissemitismo como um fenômeno político, o que não elimina a história mais longa do ódio aos judeus, que poderia ser remontada ao início da dispersão judaica e dos conflitos desencadeados com os gentios. Entretanto, uma história de perseguição ininterrupta, desde o Império Romano até nossos dias, soaria para Arendt tão preconceituosa quanto a crença em uma sociedade judaica secreta com pretensões de dominar o mundo. Afinal, mesmo o interesse nessa história era nulo antes que no século XIX crescessem as hostilidades contra os judeus emancipados ou assimilados. Por esta razão, é possível indicar que o antissemitismo como ideologia leiga não apenas se apropriou, mas influenciou a maneira como compreendemos a própria história do ódio religioso aos judeus. Sua reflexão sobre o antissemitismo não pretendia esgotar o tema, mas partir desta abordagem limitada no tempo e no espaço. Tratava-se de um recorte entre o momento pós-medieval da história dos judeus até o chamado caso Dreyfus, intervalo que corresponde ao período de ascensão e crise dos Estados-nação. O recorte arendtiano sobre o ódio aos judeus, orientando-se pelo intervalo da história dos Estados-nação, mostrou que o antissemitismo como fenômeno político estava mais ligado ao ressentimento das sociedades europeias com Estados-nação em crise do que a qualquer antagonismo histórico entre judeus e cristãos. É certo que a animosidade com os judeus ocorria na Europa antes mesmo do declínio da sociedade feudal. Durante o século XIII, por exemplo, dependentes de autoridades não judaicas para se proteger de agressão,
os judeus foram até autorizados a portar armas para se proteger, mas nada disso acarretava no antissemitismo como um fenômeno político central. Isso ocorreu apenas a partir do século XIX. Como o autor afirma, né, situar a gente agora, só no século XIX e XX, só depois da emancipação, em consequência da assimilação dos judeus, o antissemitismo veio a ter alguma importância para a preservação do povo judeu, pois só então os judeus passaram a aspirar a serem aceitos pela sociedade não judaica. Os processos de assimilação foram acompanhados da secularização, que caracterizou, de um modo geral, toda a ascensão da modernidade, mudando também a compreensão que os judeus tinham de si mesmos. Cada vez menos, como mostra o percurso de origens do totalitarismo, a animosidade contra judeus foi compreendida enquanto ódio religioso, enfrentada coletivamente. Se no primeiro momento os judeus puderam usar o ódio religioso dos cristãos para manter viva e pertinente sua identificação e fé no papel de povo eleito por Deus, a assimilação trouxe o fenecimento desses mesmos valores que outrora os mantinham apartados da sociedade, mas unidos. Com a secularização e assimilação, mais notadamente nos casos de judeus intelectualizados, produziu-se o paradoxo decisivo para a psicologia do judeu moderno. Tendo transformado a religião nacional, a essência do grupo, em formal denominação confessional e eliminando a consciência nacional, ao substituir o ambíguo desejo de Estado e sociedade próprios por não menos ambíguos engenhos e truques psicológicos, a secularização engendrou o chauvinismo judeu. Isso foi uma citação de Origens, tá? Essa nova condição os fez abandonar a antiga crença messiânica de serem o povo eleito para uma espécie de adoração de si mesmos, enquanto indivíduos dotados de qualidades inatas, o que abriu caminho para afirmações preconceituosas posteriores de que um judeu seria, por exemplo, mais inteligente, mais talentoso, apenas por sua origem. O elemento mais arriscado dessa moderna individualidade secularizada, mais psicológica e religiosa dos judeus, foi a perda da noção de pertencimento a uma religião nacional. Este fator coletivo e eficaz de proteção, outrora nascido da defesa contra o ódio cristão, havia sido, portanto, abandonado e substituído por um mero elemento psicológico, né, da qualidade de ser um judeu. Como observamos em Origens do Totalitarismo, Arendt analisa a passagem do antigo antissemitismo ligado ao ódio religioso para o antissemitismo moderno, ligado à discriminação social e à busca por assimilação. Então é importante notar, né, gente, que assim, quando a gente está falando aqui de antissemitismo, de como o antissemitismo cumpriu o papel na gênese do ódio como arma política, a gente está falando do antissemitismo como fenômeno propriamente moderno, que diz respeito à ascensão da sociedade, e a gente vai ver aqui na frente depois ao fenômeno da discriminação social. Se a gente percebe que há algum tipo de continuidade histórica que vai desde, sei lá, da diáspora judaica até os dias de hoje de perseguição, esse tipo de narrativa monolítica e contínua, ela já é reflexo de uma mentalidade ideologizada, viciada e preconceituosa, né, que foi constituída justamente para manter os judeus apartados da sociedade, né? Então, assim, na sua obra de 51, ela pega o pano de fundo teórico da ascensão moderna, da esfera social, e seria explicitado apenas posteriormente em sua obra. A autora denomina aqui, acho que essa passagem até, enfim, meio rápido, mas a Nádia é a nossa especialista aqui nesse papel, né, da análise que a gente faz dos judeus para pensar o conceito social. A autora denomina de esfera social uma forma propriamente moderna de organização dos assuntos humanos, na qual os interesses privados e individuais assumem significado e relevância pública. Assim, a política deixa de ser realizada na modernidade, em torno de temas próprios a uma vida pública comum, e passa a ser um expediente, uma função de atividades originalmente privadas. Eu quero chamar atenção para isso. Esse elemento de esfera pública, da esfera social, enquanto função de interesses privados, foi determinante para a gênese do ressentimento que posteriormente foi mobilizado para transformar o antissemitismo em arma política, né? É importante prestar atenção nesse momento de ascensão social. Vou falar mais devagar, tá bom, Nádia? Obrigado pelo toque. Embora Arendt destaque em A Condição Humana o papel econômico desta nova esfera, ou seja, sua organização em torno da atividade do trabalho, Margaret Canavan chama a nossa atenção para os elementos próprios de organização da vida pública trazidos pela nova esfera. Como diz a intérprete, cito a Canavan, né? Arendt também usa a sociedade para se referir à área da vida moderna, que talvez poderia ser chamada esfera da sociabilidade, a arena do consumo público, da moda, do sucesso social,
das origens do que ela encontrou na alta sociedade dos séculos anteriores. Quinta citação. Diferente da esfera pública, domínio do comum, que encontra na isonomia da polis ateniense sua experiência exemplar, a sociedade é discriminatória por definição, assim como a igualdade o é para o corpo político. E em sociedade, as pessoas se agrupam por afinidades, o que leva a gente a observar que na sociedade americana, por exemplo, as pessoas se agrupam e, portanto, discriminam umas às outras segundo tipos de profissão, renda, origem étnica, enquanto que na Europa as categorias passam pela origem de classe, educação e maneiras. Mais do que meramente se agruparem, as pessoas organizadas em sociedade lutam por objetivos como posição social e status, conquistados justamente pela assimilação dos elementos de afinidade que reúnem ou interessam os grupos aos círculos sociais. A face social, por assim dizer, do antissemitismo moderno é crucial para que seu conceito político seja compreendido, tal como ocorreu anos mais tarde. A prática da assimilação não era generalizada e nem todos os judeus buscavam se integrar aos círculos da sociedade europeia, mas a existência dessa discriminação, bem como a de judeus que preferiam permanecer apartados, é um sintoma da segregação que, no século XIX, serviu como ambiente catalisador do ódio político que impulsionava os movimentos nacionalistas pan-germânicos e pan-eslavos. Para separar essa concepção social do antissemitismo do seu conceito político, é muito útil observar como os judeus reagiram de diferentes formas à secularização, sem que seus caminhos os levassem necessariamente ao aviltamento vivido no século XIX. Enquanto os intelectuais foram os únicos a se moverem em grupo na busca por assimilação, para eles uma questão que era de vital importância, outros, como judeus banqueiros e negociantes, se mantiveram em seu gueto invisível e nele pretendiam permanecer. Isso porque para eles isso é interessante do ponto de vista dos negócios, né? A gente relata também o caso do primeiro-ministro britânico, né, Benjamin Disraeli, que obteve êxito em sua carreira política cultivando o papel do judeu exótico, pela forma de se vestir, de arrumar o cabelo e pelo uso de maneirismos esquisitos expressando palavreado. Por trás dessa diversidade de experiências vividas por judeus no debate das sociedades europeias, incluindo o êxito de Disraeli, estava a relação ambivalente da sociedade com os judeus, citou aqui Arendt. De um lado, o ressentimento social contra os judeus, de outro, e ao mesmo tempo, uma atração peculiar por eles. A combinação dessas reações determinou a história social da comunidade judaica na Europa Ocidental. Fim de citação. Então, nessa situação, gente, a discriminação social se torna especialmente relevante no contexto moderno, em que a igualdade deixa de ser apenas um princípio de organização do corpo político para se transformar em um fato social. Isto é, quando as pessoas não dispunham mais das estruturas de segregação que sempre organizaram as diferenças nas sociedades pré-modernas. Lidar diretamente com a diferença, por vezes física, insuperável, criava condições potencialmente cruéis de exposição dos indivíduos ao jugo alheio. Mesmo expostos a essa discriminação, judeus, e isso é muito interessante na questão da transição, né, para a moderna sociedade, né, porque antes você tinha estratificação, classes, castas, etc. e tal, todavia isso sempre foi uma estrutura sobre a qual não era possível agir. Né? Você pega a própria política do Aristóteles, você tem ali um retrato muito acabado disso, né? De como esse é o ponto de partida de pensar a política, né? Essa estrutura da sociedade é o ponto de partida. Agora, a modernidade, ela traz justamente a possibilidade de se agir sobre isso, de mudar essas estruturas de discriminação, né? E é justamente essa mobilidade social que é um outro fator fundamental para a gente pensar aqui, mais uma vez, a gestão do ressentimento, como se ele fosse uma espécie de calor fruto dessa fricção social provocada por essa mobilidade. Então, mesmo expostos a essa discriminação, judeus vivenciavam a antipatia social sem que ela fosse necessariamente um mal político, mas foram seus posicionamentos em relação ao Estado que transformaram esta mesma antipatia em fator ameaçador. Os judeus financiavam ações e o comércio do Estado. Originalmente, esta função foi exercida pelos chamados judeus da corte, que proviam individualmente recursos aos reis europeus em troca de uma posição de privilégio, que era negociada diretamente graças aos serviços prestados. Mais tarde, porque o volume de negócios entre Estado e nação passou a exigir recursos que os judeus da corte individualmente não detinham, judeus banqueiros captavam grandes montantes junto às suas redes da comunidade judaica para financiar essas transações.
Deste modo, a relação com o Estado-nação europeu se dava sem que os judeus assumissem qualquer responsabilidade pelas políticas conduzidas pelos estados, mesmo desfrutando de privilégios barganhados em troca de apoio financeiro. Essa ignorância sobre os assuntos públicos era muito útil aos judeus, que pretendiam financiar as operações dos estados, pois não lhes interessavam as questões propriamente administrativas, mas os privilégios de proteção que poderiam extrair dessas relações com os soberanos. Situar-te novamente, tudo o que queriam na época era manter influência suficiente para cuidar de seus interesses sociais e comerciais. Não aspiravam nenhum quinhão político na administração do Estado. Fim de citação. Todavia, esse afastamento também os manteve alheios da deterioração das relações entre Estado e sociedade que perigosamente ocorreu no século XIX. Neste período, por um lado, o crescimento econômico caminhava na direção do ciclo imperialista de expansão territorial, desmoronando o Estado-nação. E, por outro, a ascensão da burguesia ao poder político e econômico tornou dispensáveis os serviços outrora prestados por bancos judeus. Porém, agora desprovidos da possibilidade de prestarem esses serviços financeiros, os judeus se viam confrontados com a discriminação social de uma sociedade e de um Estado em crise, sem a garantia dos privilégios e da proteção de outrora. Para a autora, os judeus podiam permanecer, isso que é Arendt, né? Os judeus podiam permanecer como um grupo separado, fora da sociedade, somente enquanto uma máquina estatal mais ou menos homogênea e estável pudesse utilizá-los e estivesse interessado em protegê-los. A decadência da máquina estatal trouxe a dissolução das cerradas fileiras do povo judeu, que havia tanto tempo estava ligado a ela. Restavam apenas a visibilidade dos privilégios, que ainda conseguiam preservar, a riqueza acumulada e a antipatia social que ambas despertavam. Obviamente, nem todo judeu era um Rothschild, mas o ressentimento social fazia com que todo vendedor ambulante fosse visto como um novo banqueiro em potencial. Este é o cenário que proporciona a transformação do antissemitismo social no fenômeno do ódio politicamente organizado. Como o autor explica, a diferença fundamental entre o antissemitismo pré-totalitário e o totalitário foi o uso dos protocolos do Sábio de Sião como instrumento de propaganda e de mobilização. A atração que esse documento exercia exigia o ambiente prévio de antipatia social dos judeus, mas o uso de um contexto social discriminatório como lastro de confiança para a propaganda difamatória e mobilizadora foi um elemento surgido antes da cristalização nazista. Ocorreu anteriormente na França do século XIX, com o chamado caso Dreyfus. Em 1894, o oficial judeu do Estado-Maior do Exército francês, Alfred Dreyfus, foi julgado e condenado por espionagem em favor dos alemães. Em 1895, provas da inocência de Dreyfus. Aqui, gente, eu quero dizer especialmente para o Evandro, né? Assim, eu vou ler essas coisas aqui, mas pensem no Brasil. Esqueça o que a gente está falando da França e tal. Peguem esses fenômenos e pensem no Brasil. Porque eu estava terminando esse texto aqui, e eu dava cada pulo na cadeira, porque é realmente chocante, né? Em 1894, então, o que acontece? Esse oficial ele foi condenado por espionagem em favor dos alemães. Em 1895, um ano depois, provas da inocência de Dreyfus vieram a público, mas apenas em 1899 seu caso foi reexaminado pelo Tribunal de Apelação. Para tanto, panfletos de denúncia tiveram que ser publicados, dentre eles o emblemático J'accuse, de Émile Zola. Anulado seu julgamento em 1884, Dreyfus foi novamente julgado e, apesar das provas já públicas do envolvimento de outro oficial com as acusações que lhe eram imputadas, foi novamente condenado, desta vez a uma pena menor. 10 dias depois, ele foi indultado. O que se seguiu foi uma longa sequência de julgamentos e revisões decorridas do erro judiciário original. O ex-oficial morreu em 1935, sem que a imprensa tocasse no assunto, e antes disso, mesmo 9 anos após o seu indulto, foi espancado na rua. Qualquer dúvida se o ataque se tratava de fato isolado pode ser afastada pela decisão judicial que absolveu o agressor com base na discordância do judiciário com a decisão de indultar Dreyfus. Para Arendt, a peculiaridade do caso Dreyfus não residiria exatamente no processo, mas em seu efeito na sociedade. Com o judiciário ainda incipiente, que procurava instalar recentes avanços civilizatórios,
o envolvimento da sociedade, suas paixões e divisão nelas suscitadas pelo caso, foi sintomático da situação vivida naquele período e caracteriza para a Arendt o verdadeiro fenômeno em questão. Como ela afirma, faço aqui uma citação, o caso Dreyfus, em suas implicações políticas, pôde sobreviver porque dois de seus elementos cresceram em importância no decorrer do século XX. O primeiro, o ódio aos judeus. O segundo, a desconfiança geral com a República, com o Parlamento e a máquina do Estado. A maior parte do domínio, a maior parte do público, podia ainda continuar a conceber, certo ou erradamente, que esta última estivesse sob influência dos judeus e do poderio dos bancos. A história do caso Dreyfus é marcada pela disputa da opinião pública, em grande medida pelo deslocamento da política do parlamento para as ruas. Como Arendt mostra em seu capítulo sobre o tema, em Origens do Totalitarismo, o caso Dreyfus reuniu o ódio aos judeus à falência do Estado-nação, que no curso de expansão imperialista teve suas instituições, tal como exército, polícia, parlamento, judiciário, transformadas em sedes de interesses e de privilégios, como, por exemplo, da nova burguesia que ascendeu ao parlamento e da antiga aristocracia que permanecia no exército. Por ser o primeiro judeu a galgar uma posição no Estado-Maior do Exército, Dreyfus teria provocado a consternação e a fúria da antiga aristocracia militar antissemita, que via na instituição um espaço reservado à sua própria casta. Portanto, o próprio exército tinha interesse no julgamento e condenação de Dreyfus, fosse para se mostrar reativo ao caso de espionagem que atingiu o Estado-Maior, ou, mais provável, para garantir a pureza de casta. Corrobora a segunda hipótese o fato de que outros setores, como a burguesia católica, aristocratas, famílias clericais e até a pequena burguesia anticlerical, estavam dispostos a ver os judeus fora da vida política. Assim, o ambiente na sociedade francesa era de hostilidade contra os judeus, não por ódio religioso ou antipatia social. O pessoal está falando que travou aí? Está funcionando? Tá. Para mim está normal. E aí? Continuo? Espera um pouquinho para estabilizar? Não sei. Aqui está normal. Aqui está tudo normal. Para mim está normal também. Melhorou para você, Mari? Sua fala está nítida, está ótima. Voltou? A Mari voltou também. Tá, joia. Vou retomar aqui, tá bom? Joia. Então, assim, o ambiente na sociedade francesa era de hostilidade aos judeus. Não por ódio religioso ou antipatia social, mas porque o antissemitismo dava forma discursiva e motivação àqueles que apenas defendiam parcelas de privilégio no Estado e na sociedade, ou àqueles que se revoltavam contra ela precisamente pela exclusão. Faço aqui uma citação de Arendt. Enquanto a ralé tomava de assalto as lojas dos judeus e os agredia na rua, a linguagem da alta sociedade fazia com que a violência, intensa e verdadeira, parecesse inócua brincadeira de criança. O mais importante dos documentos contemporâneos a esse respeito é o Memorial Henry, e as várias soluções que propunha para a questão judaica estavam, né? Os judeus deviam ser despedaçados como Marcias na lenda grega. Karnak devia ser jogado vivo num caldeirão de água fervente. Os judeus deviam ser cozidos em óleo, ou furados com agulhas até morrerem. Ou então, deviam ser circuncidados até o pescoço. O caso Dreyfus mostrou que a convergência em torno do antissemitismo entre a alta sociedade e a ralé, esse resíduo de excluídos oriundos de várias parcelas da sociedade, permitiu reagrupar a sociedade e o governo sob a égide de um inimigo comum a ambos, de Deus. Para tanto, eram utilizados slogans como a França para os franceses, que aludiam à legitimidade e sabedoria do povo ao hostilizar os judeus. A semelhança com nossa bandeira jamais será vermelha não é mera coincidência. Porém, a gente observa a diferença fundamental entre os conceitos aparentemente próximos de povo e de ralé, o que explicita como foi operado, no caso francês, o uso político do antissemitismo. Enquanto o povo, em todas as grandes revoluções, luta por um sistema realmente representativo, a ralé brada sempre pelo homem forte, pelo grande líder, porque a ralé odeia a sociedade da qual é excluída e odeia o parlamento onde não é representada. E porque está fora das instituições,
Ralé tem a inclinação de explicar os acontecimentos da vida pública a partir dos movimentos e forças ocultas que ocorrem por trás das cortinas. Sua situação, portanto, é extra-parlamentar e jamais visa o estabelecimento de estruturas de representação política. Pondera Arendt. O que mais nos perturba no caso Dreyfus é que não foi apenas a Ralé que teve de agir com métodos extraparlamentares. Toda aquela minoria, embora lutasse como lutava pelo parlamento, pela democracia e pela república, era também forçada a travar sua luta fora da Câmara. Mas, enquanto uns usavam as ruas, os outros também recorriam à imprensa e aos tribunais. E essa foi a única diferença entre os dois elementos. Em outras palavras, toda a vida política da França, durante a crise Dreyfus, se passou fora do parlamento. Então, o alinhamento entre a Ralé e a alta sociedade contra os judeus não apenas levou para as ruas a disputa política do país, mas envolveu as instituições como instrumentos usados na luta para expulsar os judeus do Estado e da sociedade. Além do juiz que absolveu o agressor de Dreyfus, pode-se mencionar o chefe de polícia de Rennes, que ao receber a denúncia de ataque de 2.000 pessoas na casa de Victor Bach, organizador de um comício pró-Dreyfus, recomendou que o professor pedisse demissão, pois a polícia já não poderia lhe garantir segurança. Então, assim, vocês podem perceber que eu estou elencando alguns exemplos aqui, mas eu só gostaria de salientar isso. Vocês percebem que, assim, é tribunal que se recusa a condenar agressor, é polícia que recebe denúncia enfim, tentativa de linchamento e fala para a pessoa, ó, é melhor você ir embora, porque eu não posso fazer nada. Né? É tribunal também que se recusa a fazer revisão de caso. Tem um elemento que eu não coloquei no texto aqui, para não prolongar demais, mas você tem uma intensa militância da imprensa, com vários veículos, inclusive apoiados pelo exército e pela igreja, militando a difamação do Dreyfus e da comunidade judaica. Né? Isso se fala no parlamento, que nesse período de ascensão do imperialismo, estava muito mais preocupado com a proteção e a promoção dos negócios investidos nas colônias do que propriamente enfim, lidar com o aperfeiçoamento, né, e lidar com as ficções da sociedade francesa. Então, esse cenário todo de instabilidade e de conflito social é que gesta, vamos dizer assim, um ambiente propício ao uso do antissemitismo como arma política. Né? Então, portanto, o que faltava aos judeus era a compreensão de que já não enfrentavam a discriminação social, como acontecia anteriormente. Né? Os judeus, diz Arendt, falharam por não enxergarem que se tratava de uma luta política organizada contra eles. Ao fim, era fundamental para a autora explicitar que a alta sociedade foi efetivamente movida contra os judeus, porque com a crise do Estado-nação, eles já não eram mais necessários. Os judeus... Opa, perdi aqui, perdão. Não eram mais necessários, mas ainda ocupavam espaços que a alta sociedade e a burguesia postulavam preencher com seus interesses comerciais e suas castas. Para isso, souberam alimentar o ressentimento da ralé excluída e convertê-lo em ódio organizado contra o grupo que, justamente por estar simultaneamente dentro e fora do Estado e da sociedade, era o mais frágil dentre aqueles que detinham privilégios. Neste sentido, os judeus foram bode expiatório, mas sem a total inocência da vítima. Então, conclui a autora, não pode haver dúvida de que, aos olhos da ralé, os judeus passaram a representar tudo o que era detestável. Se odiavam a sociedade, podiam denunciar o modo como os judeus eram tolerados nela. E se odiavam o governo, podiam denunciar como os judeus haviam sido protegidos pelo Estado e se confundiam com ele. Através do ódio, a crítica ao Estado e à sociedade foi politicamente amalgamada ao velho antissemitismo social. Os estudos da autora sobre a gênese do totalitarismo mostram que o ressentimento da ralé foi cultivado em relação ao Estado e à sociedade. Por não compreenderem essa condição, os judeus, né, foram convencidos de que os judeus, aqueles que mais se ajustavam ao papel de bode expiatório, eram os responsáveis pela crise em meio à qual estava mergulhada a Terceira República. A incompreensão da ralé é comparada por Arendt à do povo francês na saída do período feudal. Segundo a autora, citando Tocqueville, o povo francês passou a odiar os aristocratas no momento que perderam o poder.
porque essa rápida perda de poder não foi acompanhada de qualquer redução de suas fortunas. Em outras palavras, nem a opressão, nem a exploração em si chegam a constituir a causa do ressentimento, mas a riqueza sem função palpável é muito mais intolerável, porque ninguém pode compreender e, consequentemente, aceitar por que ela deve ser tolerada. Ou seja, é muito interessante, né? Porque é exatamente isso, né? A estrutura de privilégios que os judeus constituíram, né, ao longo da ascensão da sociedade moderna e do Estado-nação, ela vinha dentro de um invólucro de poder político que era promovido pela aristocracia que se beneficiava, vamos dizer assim, das finanças judias, né? Quando esse invólucro, vamos dizer assim, é removido, tanto porque a burguesia passa a financiar negócios estatais, como porque os judeus passam a querer ocupar espaço no Estado, e outros grupos sociais pretendem ocupar também, né? Aqueles privilégios que outrora tinham, vamos dizer assim, um certo contexto, né, e sustentação em estrutura de poder, se tornam soltos, descontextualizados, e, portanto, vulneráveis justamente à crítica e ao ressentimento desse grupo de excluídos da sociedade, ralé, no caso, né? A mesma situação de perda de poder e manutenção de certos privilégios foi vivenciada pela sociedade francesa ao fim da Terceira República. Todavia, os judeus eram os mais expostos e propensos a serem transformados em alvo do ódio organizado. Afinal, a crise dos Estados-nação implicava também o fim de uma estrutura política e social na Europa, cujo ápice foi a expansão imperialista até seu inteiro colapso na Primeira Guerra. De todo modo, a questão central era o desmoronamento do mundo europeu enquanto contexto que abrigava e conferia uma significação aos assuntos humanos. Portanto, a organização política do ressentimento na forma do ódio está ligada às condições de compreensão que homens e mulheres constroem da realidade, ou, como ocorre neste caso, pela recusa de realizá-la. A compreensão, diz a autora, em suas definições mais lembradas, diz respeito à preparação de um lar. É a maneira especificamente humana de viver, pois todo indivíduo precisa se sentir conciliado com o mundo onde nasceu, como estranho, e onde sempre permanece como estranho. As condições de familiaridade e pertencimento do mundo europeu moderno começavam a ruir no final do século XIX e colapsaram definitivamente ao final da Primeira Grande Guerra. Crescendo a necessidade do exercício de compreensão cada vez menos cumprido, o ódio pode se proliferar, não como uma disposição afetiva, mas pelos discursos nacionalistas que prometiam uma ordem mediante a realidade caótica de uma Europa arrasada. Segundo a autora, em passagem que explica o estatuto afetivo do mundo europeu em Carlos, caminhando para a cristalização totalitária, eu faço uma citação um pouco longa da Arendt, mas é bem interessante. Novamente, eu peço que vocês pensem no que a gente está vivendo aqui no Brasil. O ódio que certamente não faltará ao mundo, antes da guerra, começou a desempenhar um papel central nos negócios públicos de todos os países, de modo que o cenário político, nos anos enganosamente calmos da década de 20, assumiu uma atmosfera sórdida e estranha de briga em família a Strindberg. Nada talvez ilustre melhor a desintegração geral da vida política do que esse ódio universal, vago e difuso, de todos e de tudo, sem um foco que lhe atraísse a atenção apaixonada, sem ninguém que pudesse ser responsabilizado pelo estado de coisas, nem governo, nem burguesia, nem potência estrangeira. Partia, consequentemente, em todas as direções, cega e imprevisivelmente, incapaz de assumir um ar de indiferença sadia em relação a coisa alguma sobre o sol. Então, fim de citação da Arendt aqui, né? Então, em cenários desse tipo, cujos elementos ainda correm no subterrâneo do mundo moderno, a atividade da compreensão surge como o oposto existencial do ódio, politicamente organizado. Se o ódio é a negação ou o desencontro com a realidade, a compreensão é a possibilidade de reconciliação. Como lembra Arendt, compreender significa, em suma, encarar a realidade, espontânea e atentamente, e resistir a ela. Qualquer que seja, venha a ser ou possa ter sido. Né? Quero só salientar esse elemento que aparece aqui, né? Que, às vezes eu tenho a impressão de que a gente fala muito dessa atividade da compreensão no seu aspecto, vamos dizer assim, mais teórico, mas é importante compreender, né, no limite do que é possível, a relação estreita que a compreensão e a ação detêm.
como duas faces de um mesmo ciclo, vamos dizer assim, né? O exercício da compreensão também cabe a cada pessoa individualmente, inclusive leiga, né? E isso mostra, inclusive, que existe um fardo afetivo em relação à atividade da compreensão, né? Então, acho muito interessante notar esse aspecto que a gente coloca, né? Compreender significa isso, encarar a realidade espontânea atentamente. Eu quero chamar a atenção para essa palavra, e resistir a ela, porque não é fácil, né? Às vezes é insuportável. Então, o que me parece, justamente, isso eu não consegui desenvolver no texto, é que, justamente, o que é tão sedutor no discurso de ódio é a facilidade de você conferir algum tipo de explicação para a realidade, se relacionar com uma determinada realidade, que é basicamente uma não-realidade, que é isso que a gente tem visto, né? Justamente porque encarar a tarefa da compreensão é uma tarefa pesada, árdua, que exige resistência, né? Então, enfim, frente à experiência histórica do caso Dreyfus, o ódio parece ser mais do que sintoma de um mundo em desfalecimento, mas de um mundo pelo qual não estamos sendo capazes de resistir, né? Então, eu encerrei meu texto aqui, acho que deu tempo de encerrar no horário, mas, assim, o que eu gostaria de chamar a atenção, né, para aquilo que eu estou pensando, é justamente que essa passagem, né, do antissemitismo social para o antissemitismo como ódio político, ele exige, portanto, um ambiente de desfalecimento do mundo comum, né? E mais do que isso, ele exige a ação política de determinados grupos que tenham interesse de orientar uma experiência de incompreensão nas pessoas. E no limite, quando você não topa, vamos dizer assim, encarar a realidade, você pode, sei lá, se recolher na intimidade, se apartar do mundo, né? Mas você se engajar no mundo de maneira hostil a ele é algo que demanda a militância política e a sedução retórica da parte de alguns, né? Então, nesse sentido, eu acredito que o caso Dreyfus ele é emblemático para a gente entender o ódio não simplesmente como um afeto ou um fenômeno espiritual, mas como um fenômeno propriamente mundano, como um acontecimento suscetível a essa análise fenomenológica e suscetível ao combate político propriamente também, né? Mas era isso que eu queria dividir com vocês, gente. Obrigado. Muito bom, Paulo. Acho que suas reflexões são profundamente instigantes, sobretudo, como você bem pontuou, se nós, para além do texto, olharmos para o Brasil atual, eu acho que está aí meio que marcado por esse sentimento do ódio, e muitas vezes com essa perspectiva mesmo montada na ideologia, né? Você foi muito feliz nas suas colocações. Só te agradecer pela análise contundente e precisa que você acabou de fazer. E estão abertas as inscrições. Pediria ao Antônio e ao João Vitor, por gentileza, colocar no chat a frequência. E Mariana está inscrita. Eu também me inscrevo. Tem mais alguém? A Nádia. A gente pode fazer um primeiro bloco, né? Depois, mais 3. Pode ser, Paulo? Joia, ótimo. Vai tomar nota aí, Antônio. Tem um bocado de gente aí se inscrevendo. Você, eu acho que quem começa é a Mariana, não é isso? Bom, boa tarde para quem eu não tinha falado. Boa tarde, Paulo. Obrigada pela apresentação. A gente já tinha conversado, né, na semana passada sobre essas questões dos afetos e você acrescenta muito a essa questão. E aí, quando você foi falando bem nesse final, né, dessa ideia de compreensão oposta ao ódio, eu tinha pensado justamente isso, né, que o ódio parece que ele está ligado a uma explicação que é fácil e é monocausal, assim, ó, o culpado ou a culpada, ou por toda a tua desgraça que você está passando, é isso aqui, né? Então, parece que é uma... E aí eu comecei a pensar, né, e aí... antes de passar para esse segundo ponto que eu ia te perguntar, que você falou desse negócio do discurso do ódio ser sedutor, né? Porque tem essa facilidade de explicação.
E enquanto que a tarefa de compreensão, justamente por ela exigir um processo mais longo e buscar não uma relação fácil de uma causa para um efeito, mas sim algo mais complexo e elementos, né, talvez não nessa chave de causa e efeito, mas elementos que compõem uma situação determinada, eu fiquei pensando se tem também uma relação entre ódio e desespero, que é um outro afeto, que é quase como se o ódio não fosse possível surgir um tamanho ódio, ou um ódio que é direcionado politicamente, se as pessoas não estão numa situação, não é nem de medo, de insegurança, do medo que pode acontecer no futuro, mas é de um desespero de algo grave que já está acontecendo no presente, né? E um desamparo, né? E que é uma situação que é insuportável e que as pessoas afetivamente, né, por não estarem suportando aquela situação, precisam de uma resposta rápida e fácil, né? Quase que elas clamam por isso. E eu estou falando isso pensando, aí não no caso Dreyfus, que foi o que você tratou, mas um pouquinho mais para frente, eu acho que na Alemanha após a Primeira Guerra, quando realmente as pessoas estavam numa situação de desespero, e aí é que a gente pode ver que parece que não existia o antissemitismo antes, porque é o que você já está trazendo, como ele é antigo, mas como ele se espalha e ele se intensifica como ódio político. E também eu estou pensando, como o Ricardo falou na situação brasileira, né? Porque eu fico pensando assim, uma crítica ao PT de direita sempre existiu, desde que o PT começou a conseguir alguns cargos importantes. Mas esse ódio do PT só ganhou força num contexto de crise econômica e de desespero da população. Então, eu queria te ouvir um pouco disso. Você acha que tem essa ligação entre desespero e ódio? Ou esse desamparo, ou crise econômica e ódio? É isso. Olá todo mundo. Quem não... É bloco, né? Ou já ia responder? É bloco? Eu acho que é bloco, né? Melhor, né? É você, Nádia. Tá bom. Paulo, que bom te ouvir. Estava também com saudade de aprender com você, como o Igor colocou aqui. Adorei ouvir o que você está pensando, o que você está pesquisando, principalmente porque me interessa também, né? Eu sempre acho muito interessante a gente rastrear esse caminho de trás judeu, né? Para entender esses conceitos, essas ideias de Arendt. E aí também um pouco pensando isso, pensando mais uma relação, eu estava te ouvindo, e você faz essa descrição, né, da histórica, como aconteceu esse envenenamento social, né, que conduz a esse ódio, e aí eu também fico pensando, do outro lado, esse aspecto político, mas no fundo o não político, né, do que não acontece, né, a crítica que no final das contas que a Arendt faz, que permeia todos os textos dela, quando ela vai fazer essa crítica histórica, pré-antissemitismo, e como o antissemitismo vai se formando dessa limitação de política, né, dos judeus. Eles realmente não tiveram os direitos mesmo garantidos, não tinham a capacidade de diferenciar amigo de inimigo, né, faziam alianças erradas, né, não tinha essa capacidade. E aí, no final das contas, eu fico pensando se isso também não se relaciona nessa incapacidade política e essa falta mesmo do engajamento, dessa garantia, se não ajudou a pavimentar esse terreno também para o ódio. Por que eu também fico pensando, mesmo para a gente pensar nesses outros contextos que a gente está fazendo esse esforço pensar hoje em dia, eu fico pensando se também, quando o PT, ou a mesma gente, a universidade, né, foi jogada, a filosofia foi jogada para o centro do ódio, será que não faltou a gente o engajamento político? Será que isso também não ajudou a gente a colocar, né, nos colocar nesse centro? Eu fico pensando se essa experiência não ajuda, né? Eu gosto muito, estava comentando um pouco com a Mari, eu estou muito encantada, gente, eu não sei se vocês conhecem o trabalho da Martine Lebovitch, né, acho que é isso, uma francesa, você conhece, né? E aí que eu gosto muito do termo, que ela faz uma análise muito boa na história política, né, do trabalho, né,
judeu da Arendt, né, essa relação judia dela, e ela fala, não é que tem uma linha direta entre Revolução Francesa e Auschwitz, né? E é por isso que o trabalho de compreensão é tão importante, que a Arendt também enfatiza, né? Ela recusa essa história causal que chegou até isso, né? Então, por isso a compreensão é muito importante, né? Só que eu também queria te ouvir o que você pensa desse aspecto, dessa relação do ódio com a política, ou, na verdade, com a falta de política, com a não política, que acaba permeando essa história essa história da construção do antissemitismo. Uhum. Vamos fechar esse bloco, né? Sou eu? É isso, Antônio? Eu acho que o texto que a Nádia estava se referindo era esse, né, Nádia? Difícil. Esse texto foi uma dica do Lucas, na época que eu estava escrevendo a tese. Agradeço a ele até hoje. É um texto maravilhoso. Essa aqui é a parte boa, quando a gente está em casa, né? Pega a biblioteca à mão, o Paulo estava falando, eu já estava vendo aqui um texto dela que eu acho que ajuda. Eu lembrei logo. Bom, Paulo, eu também me senti muito instigado pela tua fala, né? Eu também discuti muito essas questões na tese. Eu teria, pelo menos, uma pergunta, mas queria ver alguma questão conceitual contigo. Quando você faz essa passagem, né, do antissemitismo religioso para o antissemitismo ideológico, me parece que, não sei se você concorda, que embora ele já existisse, são duas coisas distintas, né? Eu acho perigoso dá-los como continuidade um do outro. Me parece que existe um esforço em Hannah Arendt em demarcar que, embora já existisse esse antissemitismo religioso, que fez do judeu um cidadão de segunda classe, que o colocou num gueto, né, que o subalternizou, tinha uma pegada diferente do ideológico, porque não pensava a descartabilidade dele, né? Ele era mantido no meio. Embora existisse também as torturas e as mortes, isso não era em massa, nem havia nenhum planejamento de solução final nesse sentido. Não é à toa que eu gosto muito da definição do Jacques Legoff, quando ele, para separar bem, ele diz: o que nós temos antes é um antijudaísmo, uma pegada que tem muito mais a ver com a religião. O que ocorre depois, aí sim é o antissemitismo ideológico, e este é que é politizado, e este é que é perigoso, né? Eu queria saber se você concorda um pouco com essa de diferença. Me parece que Arendt deixa isso claro, mas ela insiste em usar o mesmo termo, o antissemitismo, para os dois, né? Aí, só que ela é antissemitismo religioso, antissemitismo ideológico, né? Eu gosto mais quando o Legoff já usa o primeiro como anti-judaísmo, mas gostaria de te ouvir sobre isso. Depois, uma outra questão, achei muito interessante quando você fez essa oposição entre ódio e compreensão. A compreensão, se eu não entendi errado, meio que como um fármaco aí, né? Para esse ódio, é preciso compreender. Mas aí eu te perguntaria se a compreensão bastaria ou se essa compreensão ela teria que impulsionar para uma ação, justamente na linha disso que a Nádia falou, né? Até onde nós, quando fomos alvejados, né, enquanto acadêmicos, também não temos uma parcela de culpa por estarmos encastelados dentro de nossos gabinetes e por detrás de nossos birôs, compreendendo o mundo, explicando o mundo nos nossos papers e pouco indo à ação. Me parece que, e pelo menos eu defendi isso na tese, que essa compreensão ela tem validade quando ela impulsiona a uma ação, né? Senão ela fica estanque. Não sei. E aí, sim, fica essas duas provocações, e assim, eu achei ótimo essa questão do caso Dreyfus, porque eu acho que o Dreyfus é emblemático para o Brasil de hoje, porque me parece que o caso Dreyfus, em área de hoje, é atualizado na figura dos inimigos objetivos. E talvez fosse preciso a gente perguntar quem são os inimigos objetivos de hoje. Os negros, os LGBTs, né? Os jovens da periferia, as mulheres, os professores, sobretudo os de humanas, de filosofia, então nem se fala, né? Nós entramos numa espécie de inimigos objetivos que agora precisam ser caçados, né, por alguma situação e sermos eternamente aquele suspeito, né?
o homenzinho lá do Chaplin, né, das figuras da tradição oculta, a Nádia conhece bem, a ideia do eterno suspeito, né, esse inimigo objetivo do caso Dreyfus, me parece que ele se atualizou. Eu acho que tem outras figuras que a gente poderia trabalhar, mas eu gostaria quando você falava, me vinha muito forte essa questão do inimigo objetivo a partir dessas figuras atuais, mas para provocar mesmo o debate. É isso, meu querido. A palavra está... Você pode repetir para mim? Você tinha separado, como que é mesmo a referência? É ódio religioso, o antissemitismo religioso, o antissemitismo religioso e o antissemitismo ideológico. Você acha que é o social e... Né? Isso. Isso, Né, que o Legoff trata esse primeiro momento como antijudaísmo, que eu prefiro no sentido de já demarcar que ali é uma dimensão de subalternização, de preconceito, de racismo, sim, mas que não está desejando a exclusão, né, o extermínio. E o outro, esse ideológico, sim. Eu penso que isso é uma separação importante. Mas queria te escutar. Tá joia, obrigado. Obrigado, Mari, Nádia, Caio. Bom, vocês fizeram perguntas muito boas, assim, gostei, anotei um monte de coisa aqui. Então, mas assim, eu só vou tentar transitar rapidamente algumas coisas, porque eu, de fato, não consigo responder a tudo, assim, sabe? São questões bastante amplas, eu acho que todas elas valem reflexões próprias, sabe? Mas, assim, em relação a essa estrutura que você desenha, Mari, né, da passagem de desolação, desespero, ódio, né, eu ainda não fechei esse mapa conceitual, né? Eu acredito que, pelo que você comentou, você está indo na mesma direção que eu, assim. Mas eu acredito que o que existe, na realidade, é uma espécie de ponto de partida afetivo, né? E, do ponto de vista da ação política, é como nós tornamos esse ponto de partida afetivo num determinado curso de ação, em grupo, coletivo, que determina o caminho de certa comunidade. Então, por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo aqui, eu acho que o afeto primordial que a gente tem que entender nesse momento não é nem o ódio, é o ressentimento. Né? O Scheller, ele faz muito essa ligação entre ódio e ressentimento. Né? Tem uma espécie de escola fenomenológica no século XX, né? O Yale Colnay, o próprio Scheller, né? São figuras que estão fazendo isso, que se propõem uma fenomenologia do asco e dos afetos, e eles, a todo momento, a partir do Nietzsche, inclusive, estão falando isso. Olha, a gente precisa entender a gênese do ressentimento, né? E, no caso deles, a gênese do ressentimento é a impotência, né? O X da questão é que essa condição de impotência, por si só, ela é inerte. Ela, por si só, não provoca ação, né? Pelo menos é o que eles sustentam ali. Só que o X da questão, aí você fala de desolação, desespero e tal. Eu acho que aí, talvez, Mário, o que a gente possa pensar é que existam desespero, desolação e ódio como diferentes produtos políticos desse ressentimento. Então, imagina, por exemplo, assim, uma pessoa que vive numa sociedade totalitária ou pré-totalitária, sendo humilhada e acossada sistematicamente. A primeira reação dela é a raiva, depois ela vai se sentir ressentida, depois, eventualmente, ela pode se sentir com ódio, com vontade de reagir. Quando ela perceber que a impotência dela é total, que o subjugamento dela é total, ela pode passar por um momento, primeiro, de desespero e, por fim, de desolação. Né? Mas o afeto original seria esse, de ressentimento, quanto à situação de impotência que ela se encontra, seja em relação a uma determinada estrutura social ou às instituições políticas. Né? Agora, como que é essa transformação, do ponto de vista, vamos dizer assim, espiritual, eu acho que essa é uma investigação que eu não fiz ainda. Acho que a gente vai ter que fazer depois. Né? Mas do ponto de vista do mundo, eu acredito que existe como se existisse uma espécie de bolinha no centro, sabe? Pense no PowerPoint do Lula. Né? Só que as setinhas estão ao contrário. Então, você tem uma bolinha no meio, que é o ressentimento. Agora, o que aquilo ali vai virar e como aquilo ali vai ser utilizado, a criatividade política é que vai dizer. O que a história mostrou até agora é que esse ressentimento foi utilizado, tanto no nazismo como no caso Dreyfus, né, como sendo uma espécie de combustível original, madeira, lenha, né, para um incêndio
que acossou e atacou a sociedade e as instituições, né? Enfim, e você fala, por exemplo, do antipetismo. Eu concordo com você, né? Eu acho que o que a gente vive no Brasil hoje é uma estrutura muito parecida. Eu inclusive, estou escrevendo sobre isso, né? E, assim, acredito que exista, sim, um antipetismo social e o antipetismo político, vamos dizer assim, sabe? Que uma coisa é você criticar o PT por causa de desindustrialização, porque o PT ficava andando de modado com Renan Calheiros, porque o PT aumentou a população carcerária, sabe? São críticas ao partido, são problemas que você pode ter com o Lula, com essa falta de ambição utópica do Lula, você pode ter, enfim, uma série de críticas que engendram um certo antipetismo na direita, na esquerda, né? Agora, o que a gente vive no Brasil hoje é um fenômeno distinto, é um antipetismo político no sentido de que ele é, na realidade, antipolítico. Hoje, o antipetismo, ele cristaliza o sentimento antidemocrático, anti-institucional, né, antigarantista, né, do país. Então, assim, atacar o petismo significa atacar direitos civis, sociais, acossar instituições, né, significa adotar essa narrativa anticorrupção contra o PT e tal, mas que no limite é uma revolta com aquilo que o Marcos Nobre chama uma revolta contra o sistema político. O Marcos Nobre diz o seguinte, olha, o PT foi boi de piranha do sistema político que se viu cercado pela sociedade e, de repente, eles precisavam dar alguém para ser comido enquanto eles se safavam. E esse alguém foi o PT. E aí eu gostaria de usar a reflexão da Arendt. O X da questão não é simplesmente por que foi o PT. O X da questão é por que o PT se ajustou tão bem a esse papel. Né? Esse é o ponto. Eu concordo que o PT foi perseguido, mas ele serviu muito bem esse papel. Né? E esse é o ponto para nós que confunde muitas vezes, porque você começa a fazer uma crítica do antipetismo político, aí setores mais petistas da esquerda começam, não, mas o PT sempre foi perseguido, não sei o quê. Você fala, não, concordo. Aí você começa a bater no PT, porque o PT também errou, e eles falam, não falei mal do PT, o Lula, tal. Ou seja, essa incompreensão, ela tem vários setores, né? E aí isso dificulta você conseguir justamente desarmar essa bomba que promove esse ciclo de ressentimento, o uso político do ressentimento transformado em ódio, que destrói muito mais do que o PT. Eu costumo dizer isso, gente, o antipetismo é contra a democracia. Então, enquanto não tiver uma frente ampla que se dispõe a enfrentar o antipetismo, a gente não vai ter condição de vencer o Bolsonaro. Esse é o ponto. O X da questão é que, ultimamente, todas as tentativas de fazer a tal da frente ampla se dão às custas de enfrentar o antipetismo. Eles dizem, não queremos. A gente quer fazer uma frente ampla sem falar nisso. Ou seja, no limite, né, é juntar todo mundo para acabar de plano no Rio das Piranhas, acabar de se matar. Né? Então, eu quero dizer simplesmente que eu concordo com você. Né? Em relação ao que você comentou, Nádia, eu super concordo, assim, que, vamos dizer assim, para que os judeus coubessem no papel que foi designado para eles, vamos dizer assim, para a perseguição, e até na própria produção do ressentimento que se deu, né, o que você tem ali é uma inabilidade política impressionante. Né? Eles se recusavam a todo momento a atuar politicamente. Eles sempre se limitaram, vamos dizer assim, aquilo que é a política no sentido estratégico, né, da esfera social, da sua maneira mais tacanha, inclusive, né, que era contrabando de privilégio, sabe? Eles se acomodaram na posição de pagar propina para o poder, para o Estado, no sentido de oferecer financiamentos, etc. e tal, a fim de garantir privilégios. Os judeus foram uma espécie de centrão da história, sabe? E aí, na hora que eles se foram jogados na condição de bode expiatório, aquilo serviu como uma luva, porque era a política mais mesquinha que eles financiavam sem saber do que se tratava, né? E aí, na hora que eles precisavam se defender politicamente, eles não tinham mais para quem vender os serviços deles em troca de proteção, eles não tinham mais como se defender, né? Eu acho que... mas, assim, aqui eu digo do ponto de vista do que foi a experiência de gênese desse ressentimento. Eu não acho que eles foram tão inabilidosos assim. Eu acho que o nascimento do sionismo, o Congresso sionista e tal, ele é uma virada disso, né? Porque se não fosse o sionismo, talvez Israel nem existisse hoje, sabe? Então,
Eu acho que você teve, sim, um setor da comunidade judaica que percebeu a tarefa política que existia de se defender enquanto comunidade e de se proteger, inclusive, atrás de alguns elementos que eles não tinham escolha, eles eram acusados, não importa o que eles fizessem, eles iam ser acusados de ser nacionalistas, iam ser acusados de ser usurpador, iam ser acusados, então eles falaram, olha, então a melhor coisa que a gente faz é pegar isso que é atacado e transformar no nosso ponto forte, que é ser uma comunidade monolítica, quase, sabe? E com isso eles conseguiram, inclusive, se utilizar novamente dessa estrutura de contrabando de privilégios e fundar o Estado de Israel, sabe? Mas eles perceberam que eles precisavam ter uma estrutura política de proteção própria, né? Então, eu acredito que, assim, eles tiveram, de fato, essa inabilidade, mas ela não, eu acho que, assim, eles aprenderam com a história. Hoje em dia, eles já não são mais assim, né? Enfim, né? E aqui, gente, é importante a gente notar, se a gente está falando da política e tal, é importante notar como se dá essa política na esfera social, né? Não é a política da ação, não é a política da liberdade, é literalmente a política, né, da acomodação, do contrabando de privilégios, né? E esse tipo de circulação de interesses, no limite, é uma disputa por espaço, né? Para que alguém ganhe espaço, alguém tem que perder espaço. É diferente da política, onde você produz consensos, produz espaços onde todo mundo cabe, né? Nessa política como prática social, né, o que existe é a segregação, o que existe é o tolimento de espaço. Então, a política como prática social sempre vai gerar ressentimento, né? E aí eu penso muito, por exemplo, no Brasil patrimonialista hoje. Eu penso, cara, o Brasil patrimonialista é aquilo que é uma Estado-nação na sua essência, que é um grande loteamento de interesses, né? Essa ideia de que o Estado-nação evolui naturalmente de uma forma republicana, é mentira, né? A França precisou entrar em colapso, ser invadida, ser destruída como país por 2 guerras e uma ocupação estrangeira, a fim de que hoje eles tenham uma estrutura republicana um pouco mais saudável. Mas achar que o que eles são hoje é uma espécie de produto contínuo da Revolução Francesa, não engano, é uma ilusão, né? E eles conseguiram, em grande medida, abrir terreno para essa república mais saudável que eles têm hoje, graças ao fato de que essa estrutura social que vivia loteada no Estado francês foi destruída, né? Você teve uma catástrofe social de 2 guerras e uma ocupação estrangeira para que isso acontecesse. Aqui no Brasil, eu sinceramente espero que a gente não tenha que passar por isso. Eu não acho que seja do ponto pior melhor, né? Mas a gente precisa entender que destruir essas castas encasteladas em corporações estatais, etc., tal, contrabandeando interesse, enquanto a gente não destruir isso, o Estado e a sociedade brasileira vão ser uma máquina produtora de ressentimento. E discurso e usos políticos do ressentimento, gerando ódio como arma política, vão aparecer a todo momento enquanto isso acontecer, né? Então, e por fim, Ricardo, dessa separação que você fala, né, do antissemitismo religioso e antissemitismo ideológico, eu acho que é o seguinte, veja, e aí eu quero só compartilhar com você a leitura que eu fiz, assim, sabe? Eu não fiz essa leitura que você fez, no sentido de que eu não li mesmo, assim, simplesmente, né? Não que eu tenha interpretado diferente, simplesmente não li essa referência. É o seguinte, do que eu entendi da reconstrução que a gente faz, ela diz o seguinte, olha, eu não vou falar do antissemitismo pré-moderno, sabe? Para mim, começa na hora de pensar a ascensão social, né? O meu ponto de partida para pensar o antissemitismo é esse. O que acontecia antes era uma espécie de luta religiosa, que ela chama o ódio religioso aos judeus, a dispersão. Ela se limita a dizer isso. Mas, não sei, talvez tenha muito mais coisa, seja muito mais complexo. Os judeus foram perseguidos por outros corpos políticos também, além da igreja, e antes do nascimento da igreja. Então, assim, ela própria diz, olha, essa é uma história que tem que ser escrita ainda, né? Mas o fato que o recorte que ela estabelece em origens, eu acho que é esse o ponto para nós, você tinha o antissemitismo religioso, o ódio religioso, e o que aconteceu depois não teve nada a ver com isso. O que aconteceu depois tem a ver com talvez seja o que você chama de antissemitismo ideológico, né? Então, no limite, eu faria uma espécie de estrutura bifurcada. Você tem o antissemitismo religioso, depois ele se transforma, depois nasce um outro antissemitismo, né, como se tivesse, na verdade, uma sobreposição, né? Você tem o religioso, aí nasce um outro antissemitismo, e esse primeiro antissemitismo, que é primeiro social, depois se torna político. Então você tem 3 antissemitismos diferentes aí.
E todos eles só são antissemitismo, só podem ser chamados de antissemitismo, porque no limite eles são contra os judeus. Mas eles são fenômenos sociais, religiosos, psicológicos, políticos, completamente diferentes. Né? Acho que esse é o ponto. Né? E aí, para mim, é importante, é tão importante estudar o antissemitismo social quanto o antissemitismo político, juntos, né? Embora sem misturar, que o antissemitismo social, ele é uma espécie de produto mais claro que a gente tem na política europeia, no caso, né? É importante dizer isso. Aqui no Brasil a gente pode buscar outros exemplos, mas ele é e talvez com mais referências, mais estudado, então é interessante para entender esse fenômeno de como que uma sociedade fragmentada em grupos e castas produz uma fricção de interesses que gera um grande acúmulo de ressentimento. Ela é uma máquina de produzir isso, né? Então, por isso que é tão importante entender o antissemitismo social a partir dessa lógica, dessa estrutura da esfera da sociabilidade, né? E aí, por exemplo, você fala assim, mas então o ódio como arma política, ele tem que ser combatido a partir da compreensão. Você não acha que a gente tem que agir também e tal? Mas aí volto a dizer, acho que a gente precisa radicalizar essa leitura de que compreensão e ação são fáceis. Gente, relação entre compreensão e ação não é relação entre teoria e praxis. É outra coisa completamente diferente. Não tem como compreender sem agir. Esse é o ponto. Não, quem acha que compreender é fazer o retiro, compreender e voltar com a boa nova para depois agir, não é assim. A compreensão só se dá na luta. Entende? Então, assim, quem, por exemplo, não foi capaz de participar minimamente do processo de prisão do Lula, não compreendeu o que foi aquilo. No limite, leu, né, algumas coisas, mas não compreendeu o que foi aquilo. Né? Então, dizendo de uma maneira metafórica, tem que cheirar gás lacrimogênio para entender o que é luta social, tem que chorar com gás de pimenta na cara para entender o que é luta social, senão você não entende. Vira a romantização da violência. Sabe? Então, assim, compreender de fato isso é pesado, tem que resistir à realidade. Né? E, lógico, não dá para agir ideologicamente, de maneira obtusa, tem que orientar a ação também, como eu disse, são duas coisas juntas. Né? Então, eu diria que nesse sentido, sim, é que a compreensão, ela é um fármaco, vamos dizer assim, para o ódio, né? Porque você olha, por exemplo, porque você, aí só caso com a parte final da sua pergunta, você tem ali o inimigo objetivo no Brasil hoje. Eu confesso que aqui no Brasil hoje isso é muito mais, eu acho, pelo menos, que isso é muito mais difuso, sabe? Ao mesmo tempo que eles têm uns espantalhos, né? É o viado, é o corrupto e o comunista. Sabe? E até, a gente até pode colocar a questão da abortista também, poderia colocar, né? A puta abortista, vamos dizer assim. Mas eu ainda não acho que a gente consiga sistematizar isso num arquétipo só, porque esses grupos, eles se interseccionam, mas eles ainda não se cristalizam perfeitamente, por exemplo, uma figura que reunisse todos nós aqui. Sabe? Então, a questão aqui no Brasil hoje é que eu acho que tem uma diferença em relação ao que acontecia lá. Eu acho que a nossa sociedade, por mais judiada que ela esteja, ela não está tão fragmentada. Então, por exemplo, as narrativas de uso político do ódio hoje, elas servem muito mais à consolidação de um pequeno grupo, né, do que a cooptação de um grande contingente da sociedade. Sabe? Eu acho que essa é uma diferença importante que a gente vê. A nossa sociedade ainda está mais estruturada do que era a França no fim do XIX e está bem mais estruturada do que era a Alemanha após a Primeira Guerra. Né? Então, nós temos condições, inclusive, porque é isso que eu quero dizer, né? Compreender, agir, exige também um mundo minimamente estruturado. Então, nós temos condições muito mais palpáveis de iniciar a reação. Né? Porque esse inimigo objetivo deles, porque isso é muito interessante, né? Quanto mais o espantalho aparece em todo lugar, mais fácil de identificar, mais eficiente é o discurso de mobilização. Que ódio. O judeu era muito isso, é muito fácil de identificar. Tá ali, ó, judeu. É rico, é pobre, é homem, é mulher, sabe? Tá ali. Agora, pra gente, não, um pouco mais confuso, é igual vocês falaram, né? É a universidade e tal, até comentando a questão que a Nádia falou da universidade, né? Eu acho que, assim,
A gente precisa agir politicamente a fim de não ser posto na condição de inimigo objetivo, só que a gente precisa entender o seguinte, gente, eu acho que eu quero finalizar, que eu estou ficando prolixo já. Eu acho que é o seguinte, a gente precisa entender que agir é provocar a compreensão, sabe? A gente errou a mão durante muitos anos. A gente tratou pessoas que eram genuinamente conservadoras como se fossem irracionárias. E hoje a gente está cheio de racionário se chamando conservador, né, dizendo que a gente tem que respeitar a opinião deles. Entende? Muitas pessoas, por exemplo, que sei lá, contra o aborto, no limite, a gente poderia conversar com elas e dizer, olha, tem assim, assado, você é contra. Se você é contra o aborto, eu também sou, mas então não faça. Agora não tire o direito de quem quer fazer, porque aí a pessoa vai morrer. Uma coisa, já que você é pró-vida, vamos salvar a vida, então, porque o aborto vai acontecer de qualquer jeito. Tem pessoas conservadoras, de fato, mas que estão abertas para isso. Né? A gente foi tão hostil a essas pessoas, no sentido de dizer, não, você está errado, você é um perseguidor de mulheres e tal, que a pessoa disse que quer saber, é só mesmo. E aí chegou um tiozão lá do WhatsApp, comedor de pavê, e disse assim, pois é, você tá certo, cara, você tem que ser assim mesmo. Na hora que uma mina for fazer um aborto no hospital, vamos cercar o hospital e dar pau em todo mundo. E o cara falou, é isso aí, eu estou representado. Nós favorecemos o ambiente de incompreensão com a falta de uma ação política que fosse dotada de uma praxis pedagógica, né? Então, assim, nós estamos colhendo nossos frutos. A nossa acomodação ideológica também levou um pouco ao que a gente está vivendo hoje. Né? É isso. Né? E com a universidade acontece a mesma coisa. Não adianta a gente dizer, a universidade é importante, mas quem entra na universidade? Quando que a gente fala para as pessoas de fora da universidade, né, Nádia? A gente estava falando sobre agir politicamente. A universidade tem que agir politicamente. Né? Acho que é esse o ponto. Beleza, Paulo. A impressão que me passa é que o Paulo é excelente na exposição e melhor ainda nas respostas. Né? Sendo gentil. Vamos para a segunda rodada, o último, e eu acredito que pelo horário, o último bloco também, né? Temos a Edney, o Evandro e depois o Lucas para finalizar. Edney, minha querida, está com Boa tarde a todos, novamente. Muito obrigada pela acolhida. Esse espaço virtual nos possibilita encontrar pessoas maravilhosas em cantos muito diferentes, né? E eu tenho tido essa honra. Obrigada mesmo. Pois bem, a minha... Na verdade, não é bem uma dúvida, é uma fala que, inclusive, me remonta um pouco às exposições do professor Evandro, mas que eu gostaria de ouvir de você também, Paulo, acerca disso, que acredito que, tal como o professor Evandro contribuiu bastante comigo nesse sentido, acho que você também pode. É o seguinte, já que perpassa, em certa medida, a sua fala, a fenomenologia, e que, em Arendt, a condução do ódio parece estar associada ao instinto de grupos ideológicos que têm como projeto dizimar os lugares, os espaços públicos e, portanto, o não diálogo, a não origem, a não compreensão. Qual seria um possível caminho, e aqui quando eu uso a palavra caminho, é no sentido de obras, de possibilidades de leitura, fundamentos, enfim. Então, qual seria um possível caminho pela fenomenologia e em Arendt para procurar entender, e aqui vem a parte complicada da história, procurar entender a formação do ódio, a estrutura ideológica que pode estar a ele subjacente. Evandro? Oi, obrigado, Ricardo. Quando eu me inscrevi, Paulo continuou falando, e eu acho que em parte ele já respondeu, mas eu vou colocar assim mesmo, tá? Ô, Paulo, como diz a Mariana, você acrescenta e muito ao que você já tinha nos apresentado um tempo atrás. Eu fiquei, de fato, maravilhado, porque você continuou pensando a questão, né? Que vem te inquietando há um tempo, e acho que tem um salto aí na sua última abordagem de hoje que aponta uma direção fabulosa, né?
Afinal de contas, nós voltamos à França da virada do século XIX para o XX, porque, veja só, nós temos uma alta sociedade, as chamadas elites brasileiras, né, que são terríveis, né? Vários escritores, historiadores já retrataram elas de maneira bastante bem preocupante. Nós temos setores, não todos, setores religiosos e igrejas promovendo uma guerra cultural. Né? Ontem eu estava no Cine Filô sobre um filme rodado em Toritama, que é a capital nacional do jeans, né? Toritama, nos anos 70, tinha um teatro, 2 cinemas. Hoje não tem nada disso, mas tem um monte de igrejas evangélicas no lugar, né? Então, tem uma guerra cultural terrível. E tem uma ralé, que não é propriamente uma classe social, mas que se compõe de um conjunto de indivíduos, de grupos, que, embora não incorporados pelas elites, são, de certa forma, mobilizados por essa elite, né? Então, não são movidos por um pensamento próprio, né? E aposta na desqualificação do discurso e no uso da força. Então, ao retratar ali a virada na França no século XIX para o XX, eu acho que tem muito a dizer para nós, acho que você nos permite essa leitura. Veja só, a sua fala, ela nos desafia a 2 maneiras de politicamente se fazer presente, que é o exercício do juízo e da ação política. E aí, o juízo tem uma tripla dimensão destacada por Odílio, que está ali presente quase no final daquele texto de Hannah Arendt, de 65, algumas questões sobre filosofia moral, né? O juízo tem uma dimensão compreensiva, autônoma e intersubjetiva, né? Então, o juízo é esse exercício de um pensamento que se situa politicamente, que se permite a espontaneidade, ou seja, não se deixa prender pelas vamos dizer assim, prefixadas determinações de um discurso ideológico. E a ação política também é uma forma de se fazer presente, de resistir e de, digamos assim, responder pelo mundo. Então, a pergunta que eu faria para você, se você quiser comentar, eu acho que a sua fala tem sido brilhante, já atende bastante, mas eu tenho essa curiosidade, né? Como você está vendo esta resistência que me parece muito desacoplada da ação por parte da universidade e intelectuais que estão frontalmente atacados no momento, por parte do sindicalismo, nesse contexto de precarização do trabalho, de desregulamentação das relações de trabalho, e pelos movimentos sociais, né? Então, parece que tem uma resistência que ainda não consegue se acoplar a uma concertação de uma ação. Eu vejo isso com preocupação. Como você analisa isso? Você concordaria? Só me ajuda, Evandro, porque eu não sei se eu entendi corretamente a sua pergunta. Essa resistência que você fala é a resistência dos sindicatos e tal, em realizar algo no sentido de uma apatia, ou é a resistência no sentido de que, por como que as ações de resistência que já vinham sendo feitas não conseguem crescer um pouco maior? Eu não entendi em qual sentido você está direcionando a pergunta. Sim, eu vou na linha que você colocava, né? Você falava da compreensão, eu só coloquei no lugar o juízo e a ação. Juízo e ação são formas de resistir, né? À realidade, são formas de resistir à realidade, assumindo a responsabilidade pelo mundo, né? Então, essa resistência, nesse sentido, né? Como é que você vê essa resistência por parte da intelectualidade, por parte do sindicalismo, movimentos sociais, que são os alvos, talvez, mais atacados no momento? A minha pergunta é, esse exercício de resistência desses setores me parece ainda muito desacoplado do exercício do juízo, que implica rever certas concepções de fundo, me parece ainda muito desacoplada da ação política, né, no momento. Não sei até que ponto a pandemia justifica tudo isso, mas não tem resistência sem exercício de juízo político que cobra da gente um repensar de concepções de fundo, né? A própria concepção de ação, por exemplo, e não existe resistência sem uma ação política articulada, né? Então, esses 3 setores são dos mais atacados, e
você enxerga uma resistência aí articulada? Eu me fiz entender? Sim. Qualquer coisa você me interrompe se você perceber que eu estou respondendo outra coisa. Tem mais uma pergunta no bloco, Ricardo? Não sei. Para fecharmos, em vista do horário, professor Lucas Barreto, com você, querida, a palavra. Oi, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Enfim, sempre uma maravilha, né, ouvir o Paulo. Bom que nesses formatos aqui, cotidianamente, estou podendo ouvi-lo, né? Paulo, eu queria fazer um comentário, pergunta para ti, pensando sobretudo em algo que você falou agora já nas suas respostas, né? E eu fiquei, assim, um pouco angustiado, vamos dizer assim, com essa relação entre compreensão e ação, né? E eu digo que eu fiquei angustiado porque eu estou pensando aqui na noção de juízo, né, da Arendt, e estou pensando na ideia de que, para Arendt, o juízo, muitas vezes, ele nos impõe um certo afastamento do âmbito público, né? E isso, ao mesmo tempo, assim, não é uma coisa que eu acho fácil de resolver, eu mesmo não sei, por isso que eu me angustio, é porque ao mesmo tempo em que a Arendt, em certos momentos, fala desse afastamento, né, inclusive a questão do espectador desinteressado e tudo mais, ela também fala sobre como é importante um processo de compreensão acompanhar a luta política em favor da liberdade, que é quando ela escreve lá no Compreensão em Política que não é necessário que saibamos completamente o que é o totalitarismo para lutar contra ele. A gente precisa pelo menos saber que ele rompe com qualquer critério de dignidade humana, que ele ataca frontalmente a própria liberdade. Então, eu preciso pelo menos ter essa noção, aquela ideia que ela chama de compreensão preliminar, para poder lutar contra, mas que isso não basta, é interessante a gente tentar desenvolver uma compreensão mais apurada enquanto vai se lutando. No entanto, me parece que, se for uma condição sine qua non para compreender que se cheire o gás lacrimogêneo, né, como então a gente poderia compreender a Revolução Francesa se nós não estávamos lá derrubando a Bastilha também, né? Então, como compreender as ações políticas que vieram antes de nós, né? Então, eu acho que existem dimensões, me parece, né? Eu não sei se você chegou a pensar sobre, se você já tem isso resolvido, mas eu tenho uma percepção de que existem aqui, talvez, aspectos diferentes de como a compreensão se vincula com o espaço público, como a compreensão se vincula com a própria política, né? E eu confesso que eu sinto uma dificuldade de fechar a equação, né? Eu não sei se a equação fecha, na verdade, né? Se você puder comentar algo a respeito, eu te agradeço. Valeu. A Paulina está com você. Joia. Eu vou fazer o contrário dessa vez. Vou começar pelo Lucas, se vocês não se opõem, Gini e Evandro. Olha só, Lucas, eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que tem dois elementos aí, sabe? Dois momentos, aliás, da resposta. Eu acho que o primeiro diz respeito a não sei, vou dizer assim, humildemente, que eu compreendo assim a questão na Arendt, né? Eu acho que houve muita disputa e muito ruído em torno da terceira parte da vida do espírito que nunca existiu, sabe? Eu acho muito interessante, por exemplo, o que acontece com Marx, porque talvez ele seja o autor mais disputado que eu conheço, assim, sabe? Quantidade de correntes, escolas, interpretações, versões ideologizadas, é uma coisa impressionante. E o Marx mesmo, ele nunca escreveu nem metade daquilo que citam nele. É tudo fragmento mobilizado, né? Eu acho que, às vezes, falta, na recepção do Albertiano, a gente ter humildade de reconhecer que aquilo nunca foi publicado, sabe? E, enquanto tal, falta para aquele monte de informação interessante que ela oferece e tal, aquela amarração ensaística que ela sempre deu, né? Então, os próprios textos da Arendt sempre deixam a gente muito livre para pensar com os elementos que ela traz, mas o ensaio permite a gente não entrar em certos desvarios, assim, sabe?
E com essa obra, por exemplo, com esses textos dela sobre o juízo, às vezes eu noto, assim, algumas falsas polêmicas, vamos dizer mesmo, sabe? Tem, por exemplo, uma disputa, que talvez tenha sido a mais imediata, após a publicação das lectures e da prática do espírito, que é essa questão, né, de que o juízo é uma faculdade prática ou uma faculdade teórica, né? Tem uma disputa, né, o Boehner faz uma até tem ensaio de interpretação dele, da versão americana das lectures, defendendo que o juízo, na realidade, é uma faculdade prática, que era utilizada pelo ator no curso da ação política, etc. e tal. Depois Dana Villa vai dizer, não, imagina, não é bem assim, na realidade você precisa se retirar do espaço público e como espectador que vê os atores exercitar a sua capacidade de pensamento representativo, se colocar no lugar, portanto, é tipicamente uma faculdade que está fora da ação. Sabe? E eu não sei, isso para mim me parece tanto uma celeuma de filósofo, sabe? Que fica tentando fragmentar as coisas e não entende que ali a gente está falando do mundo, a gente não está falando de conceito. Né? Cara, você não precisa sair da rua para ser espectador do que está acontecendo. Né? Você não precisa se desligar daquilo que te afeta. Eu acho que isso para mim é muito importante, porque a compreensão tem uma dimensão afetiva, assim como o juízo também tem. Né? Você não precisa se desligar, se despir dessas interferências afetuosas do mundo em você para compreender. Pelo contrário, como ela própria diz, se você não se envolve efetivamente com o que está acontecendo, você não está compreendendo. Né? Tanto que ela joga na lata do lixo a lição Cine e Estúdio em Origens do Totalitarismo. Né? Então, por exemplo, eu não vejo problema em você ser ator e espectador simultaneamente. Né? Aí você fala assim, mas se a gente não derrubou a Bastilha, como é então que a gente vai compreender? Olha, eu acho que nesse sentido, a gente tem que ser também humilde, eu acho que nós não vamos compreender um monte de coisa. Sabe, tem, naquele texto da Arendt, Filosofia da Existência, tem um conceito que eu acho muito interessante, que ela fala sobre a fragmentação e a escapabilidade, vamos dizer assim, do ser. Né? Ela fala assim, a grande falácia metafísica, ela vai além da coincidência entre pensamento e ser, como se nós fôssemos capazes de compreender o ser no pensamento, capturar o ser no pensamento. Né? Mas grande parte dessa falácia que existe no fato de que o ser, a verdade, ele pode ser capturado apenas de maneira fragmentária. Então, talvez, mesmo que nós estivéssemos lá derrubando a Bastilha, eu e você, ombro a ombro, nós não conseguiríamos entender tudo o que está acontecendo ali. É por isso que ela demanda, né, uma dimensão intersubjetiva do exercício de compreensão. Essa é a diferença substancial do Jaspers e do Heidegger. E o Igor está aqui para não me deixar mentir. Né? Então, eu tendo a pensar, eu gosto muito dessa imagem, né, que o ser, ele é uma árvore, uma sequoia gigante, com um tronco imenso. Nenhuma pessoa sozinha consegue abraçar essa árvore. A gente só consegue abraçar essa árvore se a gente der as mãos e abraçá-la. Esse é o ser. O ser é assim, ele é imenso. Então, a tarefa, vamos dizer assim, filosófica, e também metafísica, vamos dizer assim, filósofo, né, é a de mobilizar as pessoas em torno desse abraço. Porque só assim a gente consegue compreender a dimensão do tronco dessa sequoia. Né? Então, você entende? Eu acho essa imagem muito interessante, de que você precisa mobilizar as pessoas para o abraço, porque só diante dessa diversidade de perspectivas você consegue aceitar o ser, né? Estou interrompendo aqui, né? Joia, fechou. Né? Só diante dessa possibilidade de mobilização é que o exercício de compreensão pode se dar. Então, para mim, por exemplo, essa separação entre um juízo prático, de um lado, como que é o Ronald Boehner, e um juízo mais teórico do espectador, como que é o Dana Villa, enfim, é uma separação artificial. Né? Uma separação artificial que teria sido desfeita, né, caso ela tivesse tido a oportunidade de escrever, eu acredito. Coisa que ela não teve. Né? Então, a gente tem que se contentar com aquilo que foi deixado para a gente. Né? E aí,
passo para ele e ela pergunta, tá, mas então como é que a gente vai compreender, como é que a gente vai dar um abraço nessa árvore que é o ódio, que está tomando conta da política no mundo hoje, né? Quais são as referências, como é que a gente vai buscar? Olha, eu não sei, se eu soubesse tudo já estava tudo organizadinho, escrito, as referências já estavam, né? O que eu posso compartilhar com você aí nada de abraçar, olha. Mas o que eu posso dizer eu posso compartilhar algumas coisas que eu venho buscando, né? Até o momento, eu acredito que a gente tem, sim, uma tradição fenomenológica, acho que além da própria arte, uma referência importante que acho que assim, veja, em primeiro lugar, só para não ficar me detendo nisso, eu acho que a gente precisa voltar à arte mesmo, né, pelo espírito, e isso passa necessariamente também por a gente voltar ao Jaspers, né? Eu acho que essa dinâmica afetiva da compreensão na arte, né, precisa passar necessariamente pelo conceito de amor mundi, que é totalmente fundamentada a partir da concepção de espaço entre, que para ela é retirada do Jaspers, né? Então a gente precisa voltar a ele. Só que eu honestamente não pretendo fazer isso. Eu vou deixar os outros fazerem, eu só vou ler depois, né? Porque não dá, não dá. A gente não pode dar conta de tudo. O trabalho é coletivo, gente. Cada um faz um pedaço, né? Então assim, eu acho o seguinte: eu vou fazer o esforço na realidade de sair da arte, né? A partir de algumas reflexões ali, do espírito, da concepção de espaço de aparência, né? Eu acredito que é preciso avançar para o Merleau-Ponty, porque tem um elemento que a arte não dá conta, que é o lugar do corpo nas experiências de compreensão, né? Porque se a gente não pensar corpo, não tem como pensar a diferença entre mulher, homem, criança, né? A gente vai cair num humanismo vago, né? Então, se a gente não trazer o corpo para a jogada, fica difícil entender, por exemplo, compreender, por exemplo, o que significa ser negro numa sociedade esbranquiçada, né? E cheia de casta, entende? Então a gente precisa incorporar isso, até para entender certas experiências de ressentimento que derivam dessa condição, vamos dizer assim, mais propriamente física, né? A gente tem uma ideia que eu acho muito, muito insuficiente, de que o espírito, ele se instala na existência do mundo, sabe? Ele não se acopla ao corpo, sabe? E quando o Merleau-Ponty tenta resolver isso com o conceito de quiasma, ela fala, não, concordo muito com o Merleau-Ponty, mas quando inventou esse tal de quiasma no meio aí, ele está inventando metafísica, isso está errado. Eu digo, tudo bem, pode até ser que você esteja certa, mas não dá também para cair nessa de, tá por aí, tá vagando o espírito, sabe? O espírito tem que ser incorporado, né? Então, eu acredito que é preciso avançar com o Merleau-Ponty em primeiro lugar. E aí a gente precisa se apropriar, porque essa questão da fenomenologia dos afetos, num contexto inclusive de esfacelamento da sociedade, crescimento do ódio, etc. Isso já foi estudado antes, né? Tem esse pessoal aqui, ó, esqueci o nome de todos eles, eu encontrei essas referências. Tem o Oriel Kolnay, que foi aluno do Husserl, tem o Scheller, tem uma outra referência também, eu tinha separado, peraí, aqui, que esqueci o primeiro nome dele, mas é o Pfänder, né, um alemão também. E todos esses autores, eles desenvolvem aquilo que seria uma fenomenologia dos afetos. Eu estou mais interessado no Kolnay, inclusive, que ele tem um livro chamado Fenomenologia do Asco, onde ele fala sobre raiva e ódio e ressentimento, né. Então, assim, a gente tem que se apropriar dessa literatura fenomenológica que olhava para a janela nos anos 30 e via a desgraça acontecendo e tentar, na medida do possível, atualizar e fazer a mediação dessa discussão. A gente não está inventando a roda. Volto a dizer, a tarefa é coletiva, né? E outra coisa que eu pretendo fazer é o seguinte, gente, antes de chegar propriamente nessa discussão mais espiritual, vamos dizer assim, que em geral a gente tende a chamar de mais filosófica, sobre consciência, atos intencionais emocionais, etc. e tal, eu acredito que, assim, toda a fenomenologia, ela precisa de uma descrição exaustiva do fenômeno, porque é na descrição do fenômeno que o ato intencional ocorre, né? O fenômeno não existe até que você se estabeleça a relação com ele, né? E, aliás, é a relação que instaura o fenômeno, entende? Então, enquanto a gente não se debruçar sobre a realização do ódio na nossa sociedade,
não vai ser possível fazer essa investigação mais teórica, vamos dizer assim, entre aspas. Ela vai ser uma discussão desinformada, entende? Que não vai ser capaz de orientar, de fato, a nossa compreensão. Então, eu acho que a gente tem que entender ainda, e aquilo que eu falei com a Mari no começo, né? A gente tem que entender ainda essa gênese do ódio a partir do ressentimento, a gente tem que entender como que as nossas... E aí é um trabalho muito parecido com o que acontece na origem do totalitarismo, entender um pouco de maneira fragmentária como que essas referências, né, jornalísticas, estéticas, rede social é uma coisa importante para entender o ódio hoje que antes não tinha, né? E como que todos esses elementos, eles se cristalizam hoje no fenômeno do ódio como arma política, do Trump, do Brexit, no próprio Bolsonaro, né? Então, enquanto a gente não lidar com uma descrição exaustiva e suficiente disso, muito parecido com o que a gente faz em Origens, vai ser muito difícil a gente fazer uma fenomenologia do ódio. Então, a gente precisa primeiro cumprir essa tarefa também. E aí, essa tarefa, ela não é só coletiva, no sentido de várias pessoas, mas ela é primordialmente multidisciplinar. A gente vai precisar de ajuda da psicologia, da literatura, da sociologia, das artes, para conseguir lidar com isso. Tá? Então, para mim, esse é o caminho. Eu tenho tentado lidar com essas duas coisas paralelamente, né? Criar uma musculatura teórica, primeiro, né, com essas referências que eu te falei, e, por outro lado, ir construindo algumas análises de conjuntura, vamos dizer assim, né, que me permitem apalpar melhor esse fenômeno do ódio, não como um éter que paira por aí, mas como um fenômeno mais objetivo, vamos dizer assim, né? Para que lá na frente eu consiga cruzar essas duas coisas, né? É um pouco que eu... Opa, como é que é? O que você fala aqui? Do Porriquet? Não ajudaria mais se fosse Porriquet? Então, simbólica. Pois é, então, o problema é que eu não domino o Porriquet, né? A gente tem que lidar também com essas nossas limitações, né? Eu acredito que eu consigo, por que eu escolhi o Merleau-Ponty? Porque eu consigo fazer a mediação, né? Mais naturalmente de um lugar para o outro, né? Eu não gosto muito também dessas mobilidades demasiadamente aleatórias, assim, de um parágrafo você fala de um autor, no outro parágrafo você fala de outro autor. Eu acho que a transição, o diálogo, a conexão tem que se dar de uma forma um pouco mais natural. Eu acho que é possível dialogar, tipo, Porriquet, sim. Eu acho que você tem o pessoal que trabalha com essa apropriação que ela faz da historiografia fragmentária, né, do Benjamin e tal, geralmente vai ao Porriquet buscar um pouco o papel da narratividade, o papel afetivo da narratividade, né? Mas, nesse momento, esse é um caminho que eu não consigo fazer ainda. No futuro, quem sabe eu faça, mas, como eu disse, a gente não precisa fazer tudo. Quem sabe você faz essa parte e a gente conversa lá na frente, né? Também a gente pode encaminhar assim, né? E, por fim, tinha o Evandro aqui, né? Evandro, assim, essa pergunta é muito ampla, é difícil dizer, né? Só uma coisa curiosa que você fala, assim, essa questão da igreja, né? Tem um elemento que eu não coloquei no texto, mais uma vez, a reconstrução da Arendt é muito longa, né? Eu falei, eu não coloquei aqui ainda, porque teve um momento que ela fala da imprensa, mas teve um outro momento em que ela fala da igreja. Ela fala assim, por exemplo, teve o papel do exército, né? Só que o exército e o clero, né, estiveram alinhados e orientando um ao outro na tarefa, né, de realizar o expurgo, vamos dizer assim, dos judeus. O que acontece? O exército, na Terceira República Francesa, ele era predominantemente formado por quem? Pela antiga aristocracia do Segundo Império, majoritariamente católica. Então, o que acontece? Beijo, Nádia, tchau, tchau. Então, o que acontece? A igreja tinha, no alto escalão do exército, pelo poder da experiência confessional, o seu quinhão de espaço do poder do Estado. Quando os judeus começam a galgar espaço dentro do Estado, do Exército, sem essa dependência confessional, a igreja se vê ameaçada e vê a necessidade de proteger o Estado também, que ela mantém através de uma tutela espiritual. Né? Então, para mim isso é muito... E hoje, quando eu penso nisso, o Evandro travou, não sei se ele está me ouvindo. Acho que todo mundo travou, na verdade. Ixi, será que tá? Eu acho que está tranquilo, Paulo. Acho que eu estou vendo aqui o Evandro normal. Estou escutando bem. Aí eu estou te ouvindo bem também.
É que para mim travou todo mundo aqui, mas você está me ouvindo? A sua internet vacilou aí um pouquinho, mas acho que é aí. Mas dá para ouvir bem. Dá para ouvir, ótimo, então eu continuo. E aí é muito interessante, justamente, que cara, a primeira coisa que eu pensava ali era o Deltan Dallagnol, sabe? Como você tem uma série de figuras religiosas hoje, não são propriamente sacerdotes, nada disso. Sim, tem um amigo jornalista no Paraná que ele trabalhava, não, ele não é, infelizmente, ele é um ex-amigo, ele virou lavajatista, então hoje ele não é um amigo meu, né? Infelizmente. Não, foi bem complicado esse processo, né? Não foi uma escolha minha e tal, e de fato foi bem complicado. Mas, enfim, é uma pessoa muito querida e tal, que aderiu a essa desgraça, e, enfim, e na última oportunidade que eu tive de tomar uma cerveja com ele, ele dizia assim, cara, eu conheço o Dallagnol, porque eu tô com ele toda semana na cobertura da Lava Jato. O Dallagnol, ele faz essas coisas, e ele não é um cínico, um hipócrita. Um hipócrita talvez seja, mas ele não é um cínico, sabe? Que diz que as coisas é pela moralidade, por Deus, contra a corrupção, não sei o quê. E o pior é que ele realmente acredita nessa loucura. Ele é um igrejeiro militante usando a estrutura do Estado para contrabandear os valores morais, né, fundamentalistas da confissão dele. Entende? Então, assim, olha o nível de coincidência com o caso Dreyfus que a gente tem no Brasil. Até isso a gente tem aqui. Né? E aí o que acontece? Você fala assim, tá, o juízo tem essa tripla dimensão, né? Como é que a gente vai observar, portanto, essa dimensão de resistência, essa tripla dimensão que leva à resistência? Como é que a gente vai observar isso dentro do sindicato, da universidade, etc. e tal? Olha, foi uma pena que a Nádia saiu, mas em grande medida, eu acho que nós vivemos o problema da burocratização da estrutura sindical no país. Sabe? Eu digo isso naquele discurso tacanho, anti-trabalhista, né, que é um bando de preguiçoso, acomodado, está lá só pela liberação sindical, não sei o quê, imposto sindical, enfim, isso aí é balela ideológica. Mas existe, sim, uma acomodação na medida em que o exército, na medida em que os sindicatos, eu vejo, se acostumaram em ser grupos de lobby e pressão, exatamente como os judeus faziam. Os judeus eram lobistas dos seus próprios interesses, sabe? E os sindicatos, enquanto detinham uma certa proteção social, legislativa, etc. e tal, eles podiam se manter nesse papel. Hoje, sendo atacados diretamente, inclusive nas suas fontes de financiamento, eles meio que esqueceram como fazer, vamos dizer assim, a grande política. Mobilizar a base para a rua, fazer aquele tipo de mobilização, por exemplo, que o sindicato dos metalúrgicos da ABC foi capaz de fazer, né? Você fala, não, mas o sindicato da ABC estava lutando por questão salarial. É verdade, mas eles não se limitavam a isso. Pense naquele capítulo da condição humana sobre o movimento operário, né? A organização política que eles constituíam a partir daquilo, com pequenos coletivos, pontos de encontro, assembleias rápidas, decisões coletivas, aquilo cria uma experiência de felicidade pública, né, de empoderamento, para poder utilizar uma linguagem mais blogueira, assim, tipo do Lucas, né, Lucas? Assim, a gente tem justamente essa característica de que aquela é uma experiência afetivamente positiva que leva as pessoas a se engajarem cada vez mais. Né? O sindicato hoje, com essa burocracia fria, que você vai lá, fala com o advogado, aí eles vão, montam a comissão, vai a Brasília, faz pressão, ameaça greve, consegue 1%, ano que vem a gente toca o trabalho, depois, sabe? Eu acho que esse é o nosso maior perigo hoje, sabe? Porque aí o que acontece? Eu estava assistindo, esse tempo atrás, uma live que o Adriano fez com um professor lá da FABC e tal, ele organiza uma salinha, ele troca ideia com várias pessoas, não sei o que, o Adriano foi lá, essa coisa de live, assim, né? E ele estava falando um pouco sobre a atuação da Ampof, né? E a Ampof, hoje, curioso, a gente vai ter eleição de Ampof, eu aproveito para fazer uma reflexão aqui, para o pessoal que está nos programas de pós-graduação aí, né, Ricardo? Que é o seguinte, a gente tem uma situação na qual é a primeira vez, foi agora nessa gestão aí do Adriano e tal, que eu vi a Ampof fazer política. Uma política
magrinha ainda, porque não tem infraestrutura, é uma galera que está aprendendo a fazer política ainda, mas é aquela política de formar alianças, de constituir amarrações, estruturas de poder com outras associações, né, de, por exemplo, visitar sistematicamente as bases, né, os programas de pós-graduação, para que haja uma experiência de troca da diretoria com essas bases, a fim de oferecer à base a percepção de que, olha, estamos organizados, estamos participando, vamos tocar uma agenda comum. Isso, né, essas visitas sistemáticas que a diretoria da Ampof faz, na pessoa do Adriano, promovem essa compreensão de si como uma comunidade, mesmo que o Ricardo não vá para o Rio Grande do Sul. Então, assim, eu acredito que hoje a gente precisa multiplicar isso exponencialmente. Só que a Ampof é uma estrutura ainda muito de congregação, né? Eu acho que a coisa da política departamental e tal ainda é muito pesada na Ampof. A galera ainda resolve as coisas muito em conversa de bastidor de departamento, sabe? E isso não é política, isso é lobby social, é isso que leva as pessoas a não gostar da gente. Os judeus foram para a cama de gás por causa disso. Nós estamos perdendo as bolsas, nós estamos perdendo emprego, entendeu? Quem se formou não está conseguindo emprego, né? Enfim, a situação, os programas estão ficando mirrados, porque a gente não sabe fazer política, né? Então, assim, eu acredito que nós precisamos abandonar as práticas de contrabando de interesse, que é típica da compreensão departamental da política acadêmica. Nós precisamos fazer política com P maiúsculo. E aí isso significa enfrentar certos grupos acomodados, que têm prestígio e poder, na Ampof, por exemplo, sabe? Então, assim, isso vale para vários sindicatos, isso vale para Andes, isso vale para... Porque, além disso, você tem, por exemplo, a burocracia partidária, que toma conta dessas entidades, ingessa essas entidades, para fazer com que elas sejam contrabandistas dos interesses eleitorais dos partidos, é um outro problema grave que você tem nos movimentos sociais, né? Enfim, então, assim, Evandro, eu acredito que, assim, saída tem, resposta tem, né? Agora a gente precisa, por isso que eu quero bater mais uma vez naquela tecla. Gente, a coisa começou a dar ruim, vamos dizer assim, começou a dar errado, né? Quando na sociedade francesa, quando a sociedade francesa se tornou uma máquina de produzir ressentimento. E quando a dinâmica de acomodação de espaços da esfera de sociabilidade da sociedade francesa não foi mais capaz de acomodar todo mundo. Esse ressentimento, ele extravasou e pôde ser utilizado como arma política com ódio, né? O X da questão hoje nós precisamos desarmar essas estruturas de produção de ressentimento, né? E para isso nós precisamos interagir mais politicamente e menos socialmente. Vocês querem uma... Cara, você pega a política departamental, para mim aquilo parece um salão. Entende? Como é que isso funciona? Os salões do 19, eu olho para um departamento e penso nisso. Eu não vou enfrentar o meu colega pelo interesse público, porque amanhã eu vou ter que trabalhar com ele e conviver com essa pessoa durante 30 anos. Então, para não incomodar a minha carreira, eu não vou enfrentar essa pessoa que está acabando com o grupo PET do nosso departamento. Gente, isso é a rotina da universidade brasileira. É a rotina. Como é que uma universidade como essa vai aprender a se defender? Não vai. A gente fica apelando para valores simbólicos, né? Ai, porque eu sou professor. Ai, porque educação é importante. Ai, porque respeita quem cria seus filhos. Cara, a galera tá se lixando para isso. Essa é a verdade. Sabe? Então, enfim, a gente precisa fazer política, né? Beleza, Paulinho. Show de bola. Acho que mais uma tarde bastante proveitosa, né? Muitas pessoas já saíram. Agradecer os resistentes. Semana que vem nós estaremos com a querida Elivanda, lá da Federal do Piauí. Vai trabalhar o tema Hannah Arendt, o sentido da ação, quando agimos politicamente. Mais uma provocação para a semana que vem. Tchau, obrigado demais ao Paulo pelas suas intervenções, pelas suas provocações. Parabéns, Paulo. Obrigado. Até semana que vem, pessoal. Tchau, Beijão. tchau. Parabéns, Paulo. Valeu, Paulo. Obrigado. Obrigado.